E você falou do Gerson, né, Massa? A gente tem as imagens dele, ele estava assistindo no Maracanã Mais, né, que é um camarote ali, achou que ia ficar de boa, mas aí a torcida viu, começou a provocar, a chamar de mercenário, aí alguém jogou uma garrafa, lamentavelmente, e ele teve que sair escoltado. Pô, não precisava expulsar o cara, né, Danilo? Quer gritar? Grita, mercenário, faz o protesto, mas, pô, jogar a garrafa, o cara ter que sair escoltado, fica muito feio. Não, agressão sempre é feio. Agora, tem um lado que é o seguinte: o Gerson Pai, o atleta Marcão, como brincou o Igor, ele gosta da fanfarra, de aparecer, de fazer um vídeo, de ser personagem na hora boa, né? Faz meme pra lá, dá entrevista pra cá. Nada disso justifica a garrafada, tá? Pelo amor de Deus. Nada disso justifica porrada. Mas ele vira uma figura. Ele vira um personagem. Pai de qualquer outro jogador que tivesse trocado o Flamengo pelo Cruzeiro não seria hostilizado no estádio. Mas como o Gerson, ele é essa figura, o pai, o Gerson pai, ele é essa figura marcante, tem um lado ruim de você ser personagem. Tem um lado ruim de você ter a fama, que é o cara olhar você no camarote e falar: calma aí, aquele ali não é o atleta Marcão? O que ele tá fazendo aqui? Ele tirou o Gerson do Flamengo 2 vezes. Então, de novo, pelo amor de Deus, que todo mundo entenda. Não estou dizendo que a garrafada é justificável, não estou dizendo que ele merece apanhar, não estou dizendo que ele tinha que ter saído escoltado. Mas tudo tem seus dois lados. O lado bom da fama, ele soube surfar bastante quando o Gerson estava bem no Flamengo. Agora, ele tem esse lado ruim de ter virado famoso para a torcida do Flamengo, que é não ser bem-vindo. Então ele tem que entender. Eu acho que ele deveria ter assistido o jogo lá com a torcida do Cruzeiro e tal. Enfim, de novo, hein? Nada justifica a violência. Mas no final, ele vive quase que como um jogador de futebol, acaba sofrendo essa pressão igual outro jogador de futebol que estaria ali. Eu perguntei, né, tem que fazer isso? Em que mundo você vive? E respondeu aqui, tem sim. É, o protesto é justo, né, Massa? A violência, assim, extrema, de um cara que estava ali vendo o jogo, né? Não é que ele também foi provocar nem nada, ele estava na dele, Massa. Eu preciso discordar do meu amigo Danilo Lavieri, porque não é uma coisa que o cara ser famoso, fazer um monte de coisa errada com a carreira do filho, ser criticado pela torcida, são coisas diferentes, né? Agora, uma pessoa, pelo seu comportamento, não poder assistir um jogo de futebol, para mim, é muito difícil, é muito complicado entender. Mas é um sinal dos tempos, né? Entendo o que o Danilo está falando, que ele também faz graça, fica tirando sarro, né? O jeito que ele se comporta gera um pouco essa reação, né? Mas, pô, mesmo com tudo, com todo o pacote que o senhor Marcão carrega, o sujeito tem direito de assistir o jogo em paz, né? Na minha concepção, mas eu sou um romântico. Se você quiser, eu canto. Não, obrigada. Ô, Doni, Ó, o xará do Danilo, o Miranda, diz assim, ó, mas que ideia boba assistir o jogo na torcida do Flamengo. Sim, não foi a ideia mais brilhante do Marcão, que não tem também muitas ideias brilhantes, né, Igor? Com todo respeito aqui. pois é. Mas Eu diria ele que poderia ter ido a assistir menos o jogo em outro lugar? poderia, como acabou indo, né? Só para dar um contexto para a galera completo aí, inclusive já pedi para a produção de repente colocar na tela se conseguirem, acho que eles são muito competentes e conseguiram colocar um print aí, porque o Flamengo deu uma provocada no Marcão depois aí no Twitter, né? Quer dizer, o ex-Twitter, o X. Então tem uma mensagenzinha, a gente vai explicar já já. Mas só para dar um contexto sobre localização aí e esse enredo todo, o que o Danilo mencionou, né? As decisões do Gerson de saída, de transferências, assim, são muito atreladas ao Marcão. Então, é impossível dissociar a forma com a qual o Gerson saiu do Flamengo, a decisão de ir para o Zenit, aí depois faz esse movimento para cá, tudo isso é muita digital do pai dele nessa condição da carreira. E aí, obviamente, né, isso foi muito marcado para a torcida do Flamengo, viu o capitão do time sair no meio da campanha de Libertadores no ano passado e tal, e deu no que deu, parando no Cruzeiro agora. Onde é que ele estava, né? O início do pré-jogo, antes do jogo, né? Ele entra no setor que é chamado Maracanã Mais. O Maracanã Mais é um setor onde ficam geralmente as famílias dos jogadores, mas não é um setor misto. É um setor
quando tem 90-10, que é a configuração aqui desse jogo de hoje. É diferente, claro, quando acontece clássico estadual aqui no Rio, que aí tudo é misto aqui, basicamente, né, tirando o norte e sul, mas o Maracanã mais não é um setor misto, é um setor dedicado à torcida do Flamengo, e é onde, como eu falei, os ingressos são mais caros, né, e também ficam geralmente as famílias dos jogadores. E o Marcão foi para lá, no início, na entrada, tudo tranquilo, tudo certo, e aí, no intervalo, quando a torcida estava no calor, já xingando o gesto de mercenário, etc e tal, aquele VTNC, né, que nesse caso literalmente foi trabalhar no Cruzeiro, e aí acharam o Marcão ali no Maracanã mais. Aí começou o caos, aí precisou entrar a segurança e tal, e aí eu desci correndo lá do setor que a gente fica aqui, lá para a entrada de novo, consegui ver que teve a aproximação do Bruno Spindel lá, foi no momento que eu consegui fazer as imagens, e aí o Marcão foi redirecionado para um camarote, onde estavam já Pedrinho, supermercado, né, toda a diretoria do Cruzeiro, a galera toda. Então ele terminou o segundo tempo, ele assistiu o segundo tempo, o camarote fica à nossa direita, lá na pontinha, mais próximo da torcida do Cruzeiro, então ficou lá e foi são e salvo, até que a gente tem notícia. E a provocação, nossos competentes amigos da produção já colocaram aí, essa mensagem aí do Twitter do Flamengo, né, a mensagem aí, respira que é de graça, frase do Marcão, usa muito, e comemora a vitória do Mengão. Então, aproveitou o gancho para fazer alfinetado também o Flamengo nessa noite marcada por esses reencontros e pela zoeira para cima do Gerson também. Mas aí também o Flamengo dá o que o atleta Marcão quer, né? O Flamengo, ele dá o cartaz que o cara quer, né? Enfim, segue o jogo. Eu não faria. Eu acho que o pai do Marcão não deveria ter essa importância. Onde já se viu o Twitter do Flamengo? Enfim, eu não acho que se fosse uma provocação ao Cruzeiro, até ao próprio Gerson, agora ao pai do Gerson, rapaz, é muita importância para ele. É dar palco, né, pro cara. Realmente você tem um ponto aí, Danilo. Agora, o Gerson foi vaiado o tempo inteiro, até quando ele sofria falta, a torcida vibrava. Na saída do intervalo, muitos gritos de mercenário, e tem uma situação que é muito curiosa, porque hoje, enquanto ele estava lá no hotel, se concentrando com o time, ele recebeu uma citação de um oficial de justiça, né, Igor? Porque é uma disputa judicial entre o Flamengo e ele de 42 milhões de reais referentes aos direitos de imagem do contrato que ele assinou em abril de 2025, e era uma multa indenizatória caso de rescisão unilateral, e agora o Flamengo quer cobrar e tem direito de cobrar esse valor, né? Pois é um caso que segue em segredo de justiça, né? Mas algumas pinceladas a gente conseguiu ter acesso já quando surgiu o caso, né? Rodrigo Matos noticiou também. É uma cobrança em relação ao contrato de direito de imagem, né? Houve uma rescisão nesse processo todo, nesse trâmite todo aí de transferência para o Zenit, então teve a ruptura do contrato de trabalho CLT, como todo mundo tem, todos os jogadores aqui também têm, mas aí o Flamengo levou a questão para uma cobrança à empresa do Gerson, a que representa Gerson / Marcão aí, esse combo que a gente está comentando a respeito. Então, é uma questão que extrapolou o campo bola, o reencontro, e o Flamengo levou não só para o coração, como a gente viu no perfil oficial, mas levou para a justiça também, está em busca desse ressarcimento que o Flamengo entende ter direito. Então, é um caso que vai tocar aí para frente. Hoje, se o Gerson foi citado hoje, só apenas, né, que pelo oficial de justiça, então é sinal que tem muita coisa para rolar nessa disputa, que é briga de cachorro grande, né? Enfim, por dinheiro, por valores vultuosos aí, com gente que tem dinheiro. Então, é algo que não vai se estancar. Não dá para imaginar um negócio, por exemplo, ao término do Campeonato Brasileiro. É o tipo de coisa que vai se estender bastante aí, salvo algum acordo entre as partes. Mas, de novo, como está em segredo de justiça, a gente tem dificuldade de saber passo a passo dessa questão. Na verdade, é por lei impedido que a gente tenha algum tipo de acesso, mas pelo que a gente tem de informação nos bastidores, é esse o pé da coisa aí, nessa disputa judicial entre Flamengo, Gerson e Marcão / pai do Gerson. Boa, Igor. O JR Capial, fiquei com medo de ser uma pegadinha. Acho que não é, passei. Falou que uma das maiores virtudes do ser humano é saber seu lugar. O atleta Marcão e o Gerson decidiram sair do clube, ok, normal, mas achar que depois disso será bem recebido, tem que saber seu lugar. Bom, tá certo, ainda mais depois dessa informação do Igor, que ali só tinha flamenguista, né? Eu achei que tinha um pouquinho mais de familiares ali, de jogadores, mas se era só flamenguista, realmente, ele estava no lugar completamente equivocado, né, Massa?
Pois é. Pois é, minha querida Domi, eu preciso concordar com você. Só isso. É isso. Ponto. Boa. O Igor vai descer, né, para acompanhar as entrevistas coletivas. Daqui a pouco ele volta com mais informações ao vivo no Maracanã. Valeu, Igor. Beijinho, bom trabalho por aí. Valeu, gente. Só um detalhe, né? O Tite foi completamente poupado nesse contexto todo. Teve até uma vaia ali pro Fabrício Bruno no início, em alguns momentos, mas a turma esqueceu, focou no Gerson, no pai do Gerson, o Tite também. No campo abraço e tal, nenhuma menção aqui. Eu até esperava que pudesse haver algum tipo de hostilidade, né, nesse dilema aí de treinadores e tal, nesse ambiente que estava sob técnicos aí nos últimos tempos por aqui, mas o Tite passou ileso aí de ouvir algumas palavras mais hostis nesse momento, e também, enfim, não era obrigação, não tinha que xingar o Tite, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, mas pelo contexto que estava aqui, enfim, escapou de uma hostilidade, um xingamento ou algo mais explícito aí em relação a ele. Vou descer, vou tentar voltar lá de baixo. Vai lá.